Esses dias lá no nosso Instagram, uma pessoa perguntou pra gente assim: e quando tudo parece que dá errado? Palavras como tudo, nada, sempre, nunca, né? Então não tudo tá dando errado. Não é sempre que acontece, não é nunca, né? Então vamos tomar cuidado com essas 4 palavrinhas aí. E a segunda resposta que a gente acabou dando para ela é sobre as prioridades. Então eu vou dar para vocês hoje 2 ferramentas de como a gente lida com prioridades. Uma delas é uma matriz chamada Gucci. E aí você pode falar assim: meu, já estou cheio de problema e agora você vai colocar uma matriz? O que é matriz? O que é isso? O que é Gucci? Então, bem simples, pessoal. Gucci nada mais é do que a abreviação de gravidade, urgência e tendência. Então, eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link para vocês baixarem essa planilha e mais a outra ferramenta que eu vou falar daqui a pouquinho, que é sobre a Meta Smart. Então, dentro do Gucci, a gente analisa gravidade, urgência e tendência. O que é gravidade? Gravidade, ela tem a ver com impacto. Então, por exemplo, dentro de todos esses problemas que você está elencando, qual que é o impacto desse problema? Qual que é a gravidade dele? O que ficar de 1 a 5? A gente vai dar uma nota. Quando você baixar a planilha, você vai entender muito bem. A planilha já vai estar totalmente automatizada. Ela vai até te falar quais são as prioridades que você precisa tomar. Então, na parte de gravidade, a gente vai analisar de 1 a 5. O problema, a gravidade dele é 5, ou é 3, ou é 4. E aí você precisa entender realmente qual que é a gravidade, qual que é o impacto que esse problema está tendo na sua vida. A urgência, ela tem a ver com relação ao tempo. Ou seja, quanto tempo eu tenho para executar essa tarefa, ou quanto tempo eu tenho para solucionar esse problema. Mesma coisa, de 1 a 5. Então, se você tem muito tempo, 1. Se você tem razoavelmente tempo, 2, e assim por diante. E a tendência, a habilidade dela piorar. Então, por exemplo, no desenvolvimento de um TCC formando, seja numa pós-graduação, numa graduação, então isso impacta muito, porque se você não fizer o TCC, você não consegue ter o diploma, então você precisa fazer, então ele tem uma alta gravidade. A urgência, quanto tempo você tem para desenvolver esse TCC? Eu tenho 6 meses, eu tenho 3 meses. Então, conforme o maior tempo que você tiver, menor vai ser o número. Quanto menos tempo você tiver, maior você cresce o número. Então, de 1 a 5. A tendência é piorar? Não, porque o TCC vai ser o mesmo, né? Então o trabalho vai ser o mesmo. O problema é que quanto mais você deixa para o final do prazo, menos tempo você vai ter para desenvolver o seu TCC. Então é exatamente isso que a matriz faz. Então o que você vai fazer? Dentro dessa planilha você vai colocar os graus de gravidade, de urgência e de tendência, e no final dela ela vai multiplicar esses valores, e quanto maior o valor, maior é a urgência. E quanto maior esse valor, maior a prioridade. Então os maiores valores, eles são prioridades mais altas. Então o maior valor que você vai conseguir dentro dessa planilha é 125. Então números próximos a 125 são as primeiras tarefas que você precisa executar. Então algo bem simples que está aqui embaixo na descrição para você baixar e você começar a elencar quais são as suas verdadeiras prioridades, porque muitas vezes a gente está tanto... Então a gente entendeu, começamos bem, sabendo quais são as nossas prioridades, mas e para aquelas pessoas que não conseguem cumprir as metas? Elas têm esses problemas e não conseguem solucionar esses problemas. Então a gente vai entender que muitas vezes isso está relacionado com o desenvolvimento das metas e objetivos. Às vezes a gente tem um problema tão grande que a gente acaba não conseguindo solucionar esse problema por causa do tamanho dele. Então, um passo prático para isso, o que é? A gente quebrar esse grande objetivo em metas. E para isso também de específico, mensurável, atingível, relevante e temporizável. Então, dentro dessa ferramenta, a gente vai estipular as metas de acordo com isso. Então, uma meta, ela precisa ser específica. Ela precisa falar exatamente aquilo que você vai fazer. Então, por exemplo, eu vou ler este livro. Uma meta bem clara, bem específica, que qualquer pessoa que olhar aquilo vai entender
o que se trata para cumprir essa minha meta. Então isso são números que a gente consegue mensurar, ele tem que ser extremamente mensurável para que a gente consiga estipular uma boa meta e alcançar essa meta. O terceiro ponto, ele precisa ser atingível, ou seja, não adianta nada a gente estipular uma meta que a gente não vai atingir. Não adianta nada você falar que você vai ler a Bíblia, né, em 2 dias, porque você não vai conseguir, né? É uma questão de impossibilidade, você não vai conseguir cumprir essa meta. E muitas pessoas falham por causa disso. Você, às vezes, não está fazendo aquilo que você deveria fazer e, do nada, você toma uma posição de falar assim, vou fazer tudo hoje. Então, eu vou ler todo esse livro hoje, ou eu vou correr todos os quilômetros que eu preciso correr hoje. Então, você acaba não tendo essa meta e você acaba se desmotivando por causa disso. Ser relevante, ou seja, essa meta, ela realmente precisa ter algo que seja importante para você. Porque se ela não for importante, se ela não for relevante, a probabilidade de você deixar essa meta de lado, ela é muito grande. E o quinto ponto seria temporizável, ou seja, em quanto tempo eu vou executar essa tarefa. Então eu vou ler a Bíblia, elas aumentam muito a probabilidade de você ter sucesso na execução dessa meta. Então ela precisa ser específica, mensurável, com certeza você vai conseguir executar melhor as suas tarefas. Legal, Israel, agora a gente já aprendeu como que eu faço para descobrir quais são as minhas prioridades e como eu faço para tirar elas do papel, mas eu não tenho tempo do que 5% do seu dia. Então vamos fazer o seguinte, o dia tem 24 horas, 1 hora por dia é menos do que 5%. Então imagina que você acorde 1 hora mais cedo. Se você pegar essa 1 hora por dia para fazer a atividade que você precisa, ao longo da semana você tem 7 horas. Você conseguiu ganhar 1 dia a mais dentro do seu mês e mais 4 horinhas aí de lambuja para você poder maratonar todos os nossos vídeos aqui no YouTube. Isso faz com que no ano você tenha quase meio mês a mais. São 14 dias a mais que você vai ter dentro do seu ano. Ou seja, o poder de 1 hora por dia, ele equivale a meio mês por ano. Então, se você hoje tem essa dificuldade, a gente conseguiu ver aqui as prioridades, como que a gente estabelece as prioridades, como que a gente consegue executá-las. E se a gente não tem tempo, a gente precisa começar a dar valor aos pequenos momentos do nosso dia. Eu te desafio a você olhar aí no teu aplicativo, no teu celular, quanto tempo você gasta com as redes sociais. Você vai ficar espantado com quanto tempo você tem gastado com isso. Então, pegue essa 1 hora e vai executar aquele lado. Mais uma vez, estou deixando aqui essa planilha para te ajudar no teu dia a dia e também no próximo vídeo.